Fala, empreendedores, eu sou o Luiz. Eu sou o Alexandre e hoje nós estamos aqui com o Léo Feijó e vamos falar um pouquinho de cultura e empreendedorismo nessa área, né, Léo? Isso aí. Se a gente fosse falar o que o Léo faz, gente, a gente fica aqui a tarde inteira só nessa abertura, porque o cara então vamos Vamos com a gente, gente. Vamos embora que hoje é mais um dia de sucesso. Léo, para começar, você é um grande articulador de cultura no Rio de Janeiro, né? Não é de hoje, né? A gente não vai revelar a idade de ninguém aqui, mas só o Teatro Odisseia, que é um dos seus projetos de mais relevância, você completou 15 anos. Tem aqui uma semana atrás? Debutando, hein? Agora, esse mês, 15 anos de Teatro Odisseia. Conta um pouquinho pra gente dessa tua chegada até aqui, por onde você já passou, o que você já fez. O que é empreender em termos artístico, cultural, nesse país, no Rio de Janeiro. Pois é um tema que realmente me interessa muito e que eu venho vivendo nos últimos 20 anos, né? E quando eu comecei a empreender nessa área de cultura e tal, eu não sabia nem o que era empreendedorismo, né? Essa palavra para mim não era algo... A gente fala muito isso, no Rio de Janeiro a galera acaba empreendendo por natureza. No Brasil isso, né? O cara precisa, então o cara sente e vai embora. Muitas vezes ele nem sabe que ele tá começando e quando vê ele já tá... Intuitivamente, né? Às vezes, assim. Também não sabia o que era plano de negócio, né? Quer dizer, então eu comecei realmente querendo experimentar, né? E aí eu tinha uma casa da minha família, na Rua da Matriz, em Botafogo, que veio a ser depois a primeira casa da Matriz, e onde foi para mim realmente um grande laboratório, assim, onde eu juntava os artistas, a gente fazia ensaios durante o dia. Errou e acertou. Ali eu errei e acertei porque eu podia errar e acertar, mas foi realmente uma experiência incrível e ali, na verdade, foi que eu vi que poderia ser algo que eu poderia fazer na minha vida. Então eu troquei. O empresário nasce ali, na Rua da Matriz? Eu acho que o empresário nasce ali. Também, a figura... Empresário também é uma palavra que pode suscitar, né, interpretações diferentes, né? Eu prefiro o empreendedor, porque eu acho que tem mais a ver com a realização e não necessariamente só visando o retorno, né, financeiro do lucro, o que é muito importante também, mas eu acho que, sobretudo, você tem que fazer algo que seja da sua vocação, realmente, que você acredite. Né? Entre aquilo que você fez lá, na Rua da Matriz, e o que o Léo faz hoje, segue uma linha parecida ou você fez várias direções diferentes? Não, a gente foi calibrando, né, na verdade, enfim, estruturando o negócio, abriu uma empresa, depois eu vi que ter um centro cultural somente era uma coisa frágil no Rio de Janeiro, e é ainda hoje, né? Dificuldade de você obter, enfim, patrocínio, acesso ao financiamento e tal. Então eu falei, bom, eu acho que a gente deveria criar uma microindústria cultural com vários espaços. E assim a gente chegou a mais de 10 lugares, né? A própria Matriz, o Teatro Odisseia, Cinematec, Drinqueria Maldita, Pista 3, Boteco Salvação. E todos eles conversavam. Todos eles conversavam, mas eles tinham propostas artísticas um pouquinho diferentes, né? uns dos outros, Havia justamente. Uma diversidade cultural. Sempre houve, né? Na verdade. Então, noites de música brasileira, noites de rock, de música eletrônica. Era estratégico essa diversidade ou foi o acaso? Não, era estratégico, também tinha a ver com o gosto pessoal dos envolvidos, né, nessa história, enfim, que eram... Quem estava no negócio acabava ditando um pouquinho... Eram várias pessoas, né, cara, que vinham quase todas da área da comunicação e gostavam muito de arte, de cultura e queriam trabalhar com música, não sabiam muito bem como, né? E todo mundo empreendendo. Todo mundo empreendendo. E faltava essa figura do empreendedor que construísse o palco para os artistas, né? Ou seja, ainda falta isso hoje, né? Ainda falta. Que alinhavasse tudo, né? E falasse assim, ó, faz isso aqui, dá essa direção. Na verdade, assim, até hoje os artistas, né, músicos e DJs falam, poxa, falta espaço na cidade, eu queria, né, não tem oportunidade. Isso em diferentes geografias, né? Saindo um pouco da zona sul e do centro, assim. Mas eu acho que não é só ter o espaço, né? Você tem que ter a comunicação para trazer o público que vá realmente, enfim, sustentar todo esse ecossistema, né? Tem que ter alguém pagando ingresso para o músico ser remunerado, para o estabelecimento também se manter. Consumindo no lugar? Consumindo também, super importante. Normalmente as receitas, né, desse tipo de estabelecimento costumavam ser meio a meio. Metade era ingresso, 50% era de consumo. Sempre foi relevante, né, o consumo para manter essa engrenagem rolando. Hoje em dia, você acha que essa questão, né, o desafio de estar empreendendo nesse mundo de entretenimento, né, no Rio de Janeiro, principalmente na região que você domina ali, na Lapa, né? O que você vê como o maior desafio ali? Quais são os maiores problemas, O que você... Olha, a Lapa... Abre o coração. Eu vou abrir o coração. É engraçado que faz pergunta um de um lado, outro do outro, cara. Você fica aqui meio que no corner aqui, bicho. Mas... Eu pergunto bem sobre a Lapa porque... Pro Léo, pra quem conhece o trabalho do Léo, o Léo é um apaixonado pela Lapa, né? Eu lembro do projeto de literatura que você fez lá, o Festival Literário da Lapa. Você está sempre movimentando a ideia da Lapa e não sim do Teatro Odisseia. Deixa ele abrir o coração que eu quero ver.
Mas isso que você está falando é importante, né? Tem a ver com o empreendedorismo também, de entender que quando você valoriza o destino como um todo, né, o território, também valoriza o teu empreendimento, né? E eu comecei isso em Botafogo em 2003, quando foi criado o primeiro polo de gastronomia e cultura, que é o Polo Botafogo, que existe até hoje. Depois a prefeitura chegou, o Sebrae também, expandiram para 25 polos. Você foi um idealizador disso? Eu fui idealizador disso, fui batendo de porta em porta dos vizinhos, falando, olha, a gente faz a mesma coisa aqui, é tudo área criativa, entretenimento, cultura, a gente devia criar uma associação e começar a trabalhar calendário de eventos, diálogo com o poder público, né? Enfim, isso deu super certo, né? Ganha mais voz, ganha mais espaço. Exatamente, cara. Mais agenda cultural. Valoriza, né? Valoriza o destino. A Lapa, assim, eu sou apaixonado, frequento desde os 15 anos de idade o Circo Voador. Também. E sempre adorei a Lapa, cara. É um ambiente fantástico e com potencial incrível. É hoje o principal polo, né, cultural noturno da cidade do Rio de Janeiro. E durante o dia é o terceiro maior de visitação por causa da escadaria Selarón, né? Tem os arcos e a catedral também. Mas a Lapa tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a grande vantagem é já ser um polo, ou seja, um cluster, né? As pessoas já sabem que indo para lá vai ter alguma coisa que elas vão encontrar. Por outro lado, a demanda pela presença do poder público é fundamental. Se o poder público não estiver atuando para ordenar o espaço público, a coisa complica. Fala, o poder público, tanto na área de segurança, na área de limpeza, na área de organização, por exemplo, a Guarda Municipal organizando trânsito, a polícia vendo a segurança e a Conurb vendo a parte de limpeza. Exatamente. Sobretudo isso, assim. Tripé, né? Porque não estou falando de fomento direto de verba pública para os estabelecimentos culturais, não. Essa questão do ordenamento da área externa, né? Porque a Lapa ressurgiu por conta da iniciativa privada, né? Dos artistas, dos produtores, os empreendedores que pegaram aquele casario antigo, reformaram aquilo, seguindo as regras do corredor cultural e deram destinação, né, cultural para isso. É fantástico, na verdade. Né? Não, você tem aquela questão de abrir a rua, fecha a rua, a gente sai ali, fecha, abre. Você tem a questão de ambulante pra caramba na rua. Você tem o fluxo ali, a insegurança, né? Por mais que seja um lugar que você tem muita gente, você tem todo tipo de gente, né? Você não tem distinção de classes ali, você tem gente com grana, gente sem grana. Todo mundo acaba se divertindo de alguma maneira, né? Porque você pode tomar uma cerveja ali com o ambulante, você pode entrar em um lugar e tal. E como isso, como é que você vê toda essa situação de hoje, da Lapa atual, assim, depois de... Né, você viu o auge lá em 2006, mais ou menos? Essa Lapa que a gente conhece como a Lapa do mito dessa boemia toda foi construída nos anos 20 do século passado, né? Anos 1920, 1930, até que a polícia do Getúlio quis acabar com essa transgressão toda, essa balbúrdia, segundo eles, naquela época, e aí queriam fechar os cabarés e conseguiram, né? A Lapa ficou dos anos 40 até os anos 90, meio abandonada, como um lugar tido como violento, né? O Circo Voador foi para lá em 82, mas não foi suficiente para reconstruir esse destino. Mas no fim dos anos 90, os antiquários passaram a receber rodas de samba, de choro. Um produtor chamado Lefeu Almeida foi fundamental nessa história. Aí sim você teve esse renascimento. Mas ainda sem essa visão, que eu acho que sem essa visão do Léo. Sem essa visão mais empreendedora, mais organizada, mais sistemática, né? Uma coisa meio orgânica. Orgânica, totalmente orgânica. Aí a mídia adorou esse negócio todo. Então era capa de revista, de jornal o tempo inteiro, televisão, né? Isso tudo foi valorizando a Lapa. Então, assim, isso no final dos anos 90 aconteceu o processo que no 2006, mais ou menos, foi o auge daquela Lapa, com mais de 80 lugares para você ir, todos os gêneros musicais possíveis, samba, choro, música instrumental, rock, punk, eletrônico, hip hop, né? Marcelo D2, enfim, Sinuca da Lapa. E ainda tá tudo ali, né? Tá tudo mais ou menos ali, assim. Algumas casas emblemáticas fecharam, né? Como o Semente, por exemplo, que fechou há quase 2 anos, lançou Tereza Cristina, por exemplo, Biamandu Costa fazia temporadas lá, assim, um lugar mágico, né? Realmente. Mas você tem o Circo Voador, a Fundição Progresso, o Rio Cenário, Carioca da Gema, você tem outros lugares que mantém essa Lapa, enfim, importante, né? Mas a Lapa de hoje é diferente dessa Lapa de 15 anos atrás, porque ela não tem ordenamento urbano hoje, e isso afeta toda a economia desse território. Acaba que vira uma coisa contrária, né? Porque por mais que você tenha as pessoas do lado de fora conseguindo sobreviver ali, quem está dentro das casas acaba sofrendo um pouco com isso. Você acha que... vou fazer uma pergunta meio boba, né? Um polo cultural, como é a Lapa, se fosse um determinado território mapeado, aquelas pessoas ali poderiam ter um incentivo fiscal, cultural melhor, para que se eu tenho um incentivo cultural para abrir um bar na Lapa e manter um bar na Lapa,
eu vou ser sempre simples, eu vou sempre pagar 3% ou 4%. Isso é uma forma do governo investir, né? Ele está fomentando aquela área. Isso vale a pena? Isso vale muito a pena, na verdade. Isso foi feito na área do Porto, foi prometido para a área da Lapa e da Praça Tiradentes e não foi feito. Então já há uma desvantagem nesse sentido. Se você pegar outras cidades do mundo que, enfim, tiveram regiões revitalizadas, todas elas tiveram algum tipo de incentivo público, né? De apoio, de um programa, enfim, tem a coisa do place branding, né? O branding do lugar, como é que você constrói o imaginário disso, né? Não é nem o governo, ou o estado, ou o município pegar e botar o dinheiro, mas ele não retirar a capacidade de você gerar dinheiro para que você possa continuar aumentando, investindo na casa. Você pode fazer um recorte com música ao vivo, por exemplo, né? Olha, eu tenho diferenciação tributária para quem tiver música ao vivo, porque eu preciso estimular a música do Rio de Janeiro, que é importante turisticamente, enfim, economicamente, né? Na sua visão hoje, como empresário da área cultural, ela funciona muito bem. Mas você também estava conversando com a gente aqui no offline de uma outra visão, uma visão mais ampla, né? É quando você elabora um projeto, não um projeto para 1 ano, 2 anos, é um projeto de 10 anos. Fala um pouco disso. Pois é, isso tem muito a ver com a experiência que eu tive na incubadora, né, lá no Instituto Gênesis da PUC Rio e também no próprio Rio Criativo, né? Porque a gente qualificou mais de 5 mil pessoas para a primeira chamada pública e depois, ao longo do processo também de incubação, a gente viu que a maior dificuldade é o planejamento estratégico. Então, as pessoas pensam muito a curto prazo. Eu quero trabalhar com cinema, então pensar num curta-metragem eu quero desenvolver, mas e depois que acabar o curta-metragem? Né? O que você vai fazer? Você tem que estruturar uma produtora de audiovisual que vai entender todo esse mercado, todo o sistema de fomento, do fundo setorial e planejar durante 10 anos. E a gente tem um curso pelo Gênesis, que é o Música e Negócios, que faz isso em relação à indústria da música. Então, já são quase 500 alunos certificados e eles saem fazendo um planejamento de vida e carreira para 10 anos. A ideia é que quando acabe o projeto, o cara não fique perdido procurando um novo projeto. Ele já tem ali toda uma... Exatamente, né? Uma estratégia do passo seguinte, né? Para ele não ficar parado. É o artista sendo músico, sendo ator, ou na área de entretenimento, mas ao mesmo tempo com uma visão empresarial, uma visão a longo prazo. Exatamente. Tem muita discussão do artista empreendedor hoje, né? Quer dizer, se isso é legal, não é legal, porque o ideal seria o artista poder ficar só criando, interpretando, enfim, ter outra figura fazendo. Quando você tem uma banda de 5, 6 e tal, você pode até dividir algumas funções e a coisa até pode funcionar, tem alguns casos aí bem-sucedidos nesse sentido, né? Mas eu acho que o artista tem que entender, sim, do planejamento de negócios, tem que entender tudo de marketing digital hoje em dia, né? Não tem como ele ficar fechado só na arte dele. E isso tem a ver até com formação técnica também de música, né? Eu muitas vejo pessoas, vezes. por exemplo, como o Evandro Mesquita da Blitz. A Blitz estourou aí nos anos 80 e até hoje a Blitz ainda está aí fazendo show e o Evandro está sempre... Agora ele está na mídia, está no Instagram, no Facebook, está sempre colocando uma coisa nova, tentando renovar. É mais ou menos por aí, né? Ele é um artista, mas ele também está com essa visão, ou não? Estou enganado? Não, eu acho que é por aí sim, né? Eu não sei como é que é a gestão da carreira deles lá e tal, claro. Mas eles têm uma marca fortíssima também, né? Isso facilita um pouco, né? Isso, é claro. Construir do zero uma trajetória hoje talvez seja realmente um pouco mais difícil, né? Você se destacar, né? Num universo você tem, milhões de músicas lá no Spotify ou na Deezer, né? Onde você quiser ouvir, no YouTube. É muito mais fácil o acesso a isso? Né? Ao mesmo tempo que você consegue lançar e distribuir mais facilmente o seu trabalho, você formar um público para isso e remunerar isso, né? É mais difícil. Transformar isso em dinheiro é algo muito mais complexo. Exatamente. Eu conheço, por exemplo, as Marias da Graça, né? Tem uma amiga minha, a Samantha Cianzi, ela faz parte do grupo e eu percebo, assim, um grupo com uma qualidade absurda em termos de produção cultural, mas que eu acho que tá faltando um pouco desse empresariado atrás dela para poder falar assim, vamos, vou te empurrar, vou jogar vocês para frente. Isso acontece de modo geral? De modo geral, sem dúvida. A gente vê muito isso. Assim, muita gente boa. Muita gente boa, com muito talento, mas se não tiver essa gestão, enfim, não vai florescer realmente. Tem que ter uma gestão do audiovisual, do marketing digital, do relacionamento com o mercado, né? Enfim, durante muito tempo também a gente viu isso e eu mesmo passei por isso, né? Quando eu estava falando para vocês, quando eu comecei muito experimentalmente, eu não sabia que o meu mercado era o mercado da música, né? E sempre foi. Então eu fiquei durante uns 10 anos pensando, eu trabalho com alimentos e bebidas, mas eu trabalho com eventos também, né? Mas enfim, a música também está sempre... Mas eu não sabia qual era a minha indústria, Aonde que tinha que atacar ali? E quando eu descobri qual era a minha indústria, tudo ficou mais fácil. Por isso que é importante você pesquisar o setor
em que você está atuando. É aquilo que a gente estava falando, você tem que saber para qual público e qual é o seu negócio. O meu negócio é esse. Então, dentro do seu negócio, aí, como eu desenvolvo o meu negócio, como eu coloco e como as pessoas me enxergam e o que eu estou vendendo para elas. Um outro projeto muito legal que a gente vê é a questão dos Palcos do Rio. Palcos do Rio. É um projeto que você junta algumas casas, é meio que um polo sem as pessoas estarem reunidas. Como é que é? Como é que é esse projeto? É um polo que não é territorial, né? Ele é conceitual, enfim, é o fazer do gestor do palco, né? E isso surgiu um pouco assim, da gente enfrentar algumas dificuldades e de eu achar que não há uma valorização dos palcos de médio e pequeno porte na cidade. Então, há 2 anos a gente começou a juntar empreendedores dessa área e fez uma pesquisa inicial e identificou que em 20 palcos a gente tinha 800 mil pessoas por ano circulando. Ora, muito significativo, né? É mais do que um Rock in Rio. Porém, 90% desses palcos não tem nenhuma marquinha lá assinando, apoiando. Então, a gente acha que esse diálogo com as agências de publicidade, com as marcas, tem que melhorar. Então, a gente está embalando isso melhor para mostrar para a ideia foi sociedade. juntar essas pessoas, eles se reúnem e montam projetos em cima disso. É o famoso juntos somos mais fortes. Exatamente, né? Não é assim, inovador no objetivo inicial, né, na verdade. Mas é inovador no Rio de Janeiro porque essas casas antigamente eram muito concorrentes, né? Não se conheciam, tinha uma visão falavam muito. Exatamente. É complicado quando você chega. Eu tenho 20 mil pessoas por ano no meu empreendimento. Tá bom, 20 mil. Aí de repente chega e fala assim, nós temos um grupo que tem 800 mil pessoas. Quem são vocês? Nós somos fulano, beltrano, ciclano, as casas são essas e essas e essas, e a gente Exatamente. Olha o volume de consumo, olha a quantidade de litros de cerveja que são comercializados. Enfim, o impacto de público, número de artistas que passam por ali. Número de artistas, cara. A capacidade de comunicação no meio digital. 1 milhão de pessoas no Facebook somando todos os empreendimentos. Então, assim, a gente conseguiu o apoio do Sebrae inicialmente, né? E agora a gente está no ponto de fazer uma primeira captação para um projeto que vai ser um festival juntando todas as casas. Uma coisa legal, o Sebrae hoje, ele é uma boa via para quem está nessa área de empreendimento cultural? Eu acho que sim, sempre foi, na verdade. Faz mais de 10 anos, na verdade, que eu interajo com o Sebrae. Assim, já consegui empréstimo subsidiado por meio do Sebrae, junto a bancos, o que eu não recomendo muito. Pegar empréstimo em banco, né? Vai procurar outras fontes de financiamento. A gente sempre fala isso, cara. Banco deixa para o último cara. E de preferência invista um dinheiro que não seja o seu, né? Busque investidores, se você acredita na sua ideia, ela é boa realmente, você consegue comprovar, alguém vai investir, entendeu? Mas o Sebrae é ótimo, sim, continua sendo, tem uma área de economia criativa muito organizada, né? Hoje, para quem está começando, quem está ali engateando ainda, que está procurando, que precisa de um norte, o que você indica? Sebrae, o Instituto Gênesis? Olha, tem as incubadoras, né? Da PUC, é o Instituto Gênesis, tem a incubadora da COP, da UFRJ, a própria UERJ, que você já citou, tem uma empresa júnior. Eu acho que a maioria das universidades tem esses ambientes, né, ligados ao empreendedorismo, a SPM também tem. Então vale a pena procurar, né, um apoio inicial para uma organização de uma ideia, de um empreendimento. Exatamente. Tem muita coisa também na internet hoje em dia, né, que você pode buscar de informação, mas é bom ter um mentor, uma orientação, né, e construir rede, né, cara, porque isso, assim, para mim, eu acho que é meio que um vício isso. É a nossa grande proposta aqui no Link, né? A ideia é que a gente construa realmente uma rede, que a gente consiga juntar as pessoas e que de alguma maneira uma possa estar ajudando, fomentando o negócio da outra, para que todos possam estar crescendo juntos. Pra gente terminar, Léo, fala um pouquinho do Léo, escritor aí, porque já tem um livro de 2014. Rio Cultura da Noite. E agora tem um outro saindo. Agora tem a ideia de Palcos do Mundo, que é para contar a história de palcos internacionais que foram importantes na construção da própria cultura pop, né? É exatamente isso que a gente está falando de modo geral, né? Exatamente. E mudar um pouco essa visão sobre o valor dos palcos de médio e pequeno porte no Rio de Janeiro, Beco das Garrafas, Olho da Rua, Solar de Botafogo, Áudio Rebel, Teatro Odisseia e por aí vai. E qual o recado que você tem aí para essa galera que está te assistindo? O que você fala para você, gente, para empreender em cultura, faça isso. Bom, para empreender cultura, assim, eu acho que qualquer coisa, em qualquer área, você deve procurar pessoas mais experientes para trocar uma ideia antes, entrevistar essas pessoas. Normalmente esses executivos ou empreendedores mais experientes estão abertos, porque ele também aprende quando você está perguntando, enfim, é uma troca constante. Por mais que as pessoas achem que são difíceis acessos, normalmente é mais fácil do que você imagina. Então, a primeira dica que eu dou. É isso, gente. Eu acho que
Foi um bom bate-papo aí, o Léo falou um pouco sobre essa vivência enorme que ele tem. É um cara super acessível também, né? Tá aí nas redes sociais, quem quiser pode perturbar lá, mandar um direct, uma mensagem. Instagram, Léo Feijó Rio. E o link tá aqui para isso, para formar essas redes, para fomentar essas redes e trazer para vocês quem parece estar longe, perto. Galera, obrigado. Mais um dia de sucesso para todos.